Boa noite a todos. Vamos falar neste vídeo sobre o crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 304 do Código Penal. O artigo 304 do Código Penal, ele tem a seguinte tipicidade objetiva: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. E aí a pena é acominada à respectiva falsificação ou alteração. Esse é o tipo objetivo do artigo 304. Trata-se de um crime cujo objeto da proteção jurídica continua sendo a fé pública, né? A fé que todos esses documentos reportados precisa ter perante a sociedade como um todo. A tipicidade objetiva, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302 do CP, então pressupõe ali uma série de documentos. Por exemplo, se for do 297, é fazer uso de documento público ou particular equiparado a público. Se for fazer uso de um papel equiparado ao 298, é um documento particular falsificado. Ou um documento ideologicamente falsificado, se for o 299, ou um documento com reconhecimento de firma ou letra falsa, se for o do 300, ou uma certidão ou atestado ideologicamente ou materialmente falso, se for do 301, ou o falso atestado médico, se for do 302. A grande questão aqui é o que significa exatamente o fazer uso desse documento. Em princípio, segundo pelo menos majoritários entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, fazer uso significa lançar mão desse documento por iniciativa própria do agente, exibindo-o quando for chamado a exibi-lo, quando for chamado a mostrá-lo para alguém para qualquer finalidade. Então, em princípio, o uso do documento significa lançar mão desse documento, pegar esse documento e exibi-lo. Eu digo isso por quê? Porque, em princípio, tem se rechaçado, pelo menos de forma majoritária, a ideia de que o simples porte ou simples possuir o documento se caracteriza como o seu efetivo uso para fins do artigo 304. Há uma questão específica nessa do fazer uso que diz respeito à CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, porque há daí sim um volume maior de entendimentos no sentido de que o sujeito, estando dirigindo um veículo automotor, o simples porte da Carteira Nacional de Habilitação falsificada já caracterizará o seu uso. Então, quando esse documento especificamente é a CNH, aí há um entendimento mais substancial de que basta o porte, que não precisaria necessariamente a exibição. Não é unânime, mas existe daí um conjunto maior de entendimentos nesse sentido, que com relação à CNH, bastaria o porte e não seria necessariamente que o sujeito, por exemplo, fosse parado numa blitz ou parado por um guarda de trânsito, por um guarda rodoviário, que lhe fosse solicitada a apresentação da carteira e aí ele exibisse essa carteira falsificada. Bastaria ele portar e isso por si só já caracterizaria o uso quando se trata de Carteira Nacional de Habilitação e assim mesmo, como eu disse, é um entendimento que tem bastante respaldo na doutrina e na jurisprudência, mas também não chega a ser unânime. As penas relacionadas ao uso do documento falso, elas são as mesmas penas atribuídas em cada
um dos artigos 297 a 302, a respectiva falsificação. Então, quando nós queremos saber qual a pena cominada ao uso do documento falso, basta que nós observemos a que artigo a falsificação em si ela corresponde, porque a partir desta correlação, indo lá no respectivo artigo, nós vamos saber qual é a pena que se comina para aquela situação específica de uso. Isso é o que se destaca do preceito penal secundário do próprio artigo 304, quando diz ali que a pena é a cominada à falsificação ou à alteração. Essa é a forma, então, de nós verificarmos qual a pena. A tipicidade subjetiva do crime de uso de documento falso, ela se conforma com apenas o dolo genérico, não há necessidade de qualquer especificação dolosa, basta a pura e simples vontade de usar aquele documento, não importando, não sendo imperiosa qualquer finalidade específica, qualquer propósito específico atrelado a este uso. Basta então, portanto, como eu disse, o dolo genérico para a conformação da tipicidade subjetiva. Sujeito ativo, em princípio, pode ser qualquer pessoa que use um documento falso, mas a doutrina tem anotado a exceção de não poder ser sujeito ativo o próprio agente da falsificação. Se o agente ele próprio falsifica e depois usa o documento, então ele não seria sujeito ativo do uso. Por quê? Porque neste caso o uso seria o mero exaurimento do crime de falsificação, segundo alguns ou boa parte dos entendimentos. Então, neste caso, o sujeito ativo é qualquer pessoa, menos o protagonista da falsificação. Por quê? Porque daí, neste caso, ele não estaria em curso no crime de uso, mas sim no crime de falsificação, funcionando o uso apenas como exaurimento do crime que já se consumou com a falsificação em si. E sujeito passivo do crime do artigo 304, imediatamente, primariamente é o Estado, porque o crime é contra a fé pública, e de forma secundária, de forma acessória, imediatamente, qualquer pessoa que venha a sofrer algum prejuízo com o uso do documento falso. O momento consumativo do delito, em princípio, já que estamos falando no sentido de que usar significa exibir, então, a rigor, o momento consumativo é quando existe a exibição do documento, quando o agente exibe o documento falso. Embora, com a ressalva, de que para aqueles que entendem que o simples porte de uma CNH, especificamente em relação novamente à CNH, o simples porte de uma CNH já configure o delito de uso, então, neste caso, não seria necessária a exibição da CNH para a consumação do delito. Bastaria portá-la e o delito já estaria em si consumado. É possível falarmos em tentativa? Boa parte da doutrina entende que não é possível falar-se em tentativa. Eu arrisco dizer, no entanto, que quando nós tratamos de uma exibição unissubsistente, por exemplo, alguém pede o documento, alguém pede para alguém se identificar na rua e a pessoa apresenta uma carteira de identidade falsa, evidentemente que nesta hipótese unissubsistente, um ato único, não há que se falar em tentativa. Ou o sujeito exibe o documento e o crime está consumado, ou o sujeito não exibe e, neste caso, não haveria conduta capaz de produzir a tipicidade, nem mesmo de forma tentada. Mas se nós admitirmos que é possível uma exibição plurissubsistente, por exemplo, eu mando pelo correio um documento falso para um determinado local onde eu preciso usar aquele documento para qualquer finalidade. E este correio, este documento remetido pelo correio, por algum motivo ele não chega ao seu destino e não há daí a possibilidade de ele ser exibido lá. Me parece que houve uma tentativa de exibição
de forma plurissubsistente, e nesse caso dá para nós imaginarmos que poderíamos pensar na hipótese, sim, de tentativa, se esse uso for praticado, como nesse exemplo que eu citei, de maneira plurissubsistente. Para a parte da doutrina que entende que só é possível de maneira unissubsistente, essa remessa pelo correio seria um ato preparatório e não a exibição em si. É uma posição interessante, mas me parece que quando o sujeito remete, ele já está praticando um ato não apenas preparatório, mas um ato executório do uso, da exibição, e particularmente na minha visão, já estaríamos aí diante então de uma possibilidade de tentativa do crime de uso de documento falso, mas tão somente através de prática plurissubsistente, jamais unissubsistente. A questão da prova material, se o documento usado, o documento falso usado for materialmente falso, então nós temos aí que ter prova material. Por exemplo, um documento público falso, correlacionado com o artigo 297, ou um documento particular falso, correlacionado com o artigo 298, aí me parece que é indispensável a prova material da falsidade do documento, porque o documento ele é materialmente falso, ele é confeccionado de forma materialmente falsa. Agora, quando se trata de falsidade ideológica, que é aquela falsidade apenas de conteúdo, o documento ele é verdadeiro do ponto de vista material, mas o conteúdo que ele retrata não é um conteúdo verdadeiro, a ideia nele retratada é uma ideia falsa, falsidade ideológica, falsidade de conteúdo. Neste caso, então, a mim parece que daí não há obrigatoriedade, não há necessidade de qualquer prova material do delito, bastando a suplementação da demonstração da ideia do conteúdo falso através de outros meios probatórios. E, por fim, no uso de documento falso, a ação penal é sempre pública incondicionada. Basta haver prova do crime, indícios suficientes de autoria, e o Ministério Público já estará, então, habilitado para o oferecimento da ação penal, a deflagração da ação penal. Em linhas gerais, me parece que estas são as principais anotações a serem destacadas em relação ao crime do artigo 304 do Código Penal, o uso de documento falso. Até o nosso próximo vídeo.